E nós estamos aqui para falar de uma organização, do Child Fund Brasil. Essa organização, ela existe para cuidar da proteção e do cuidado de crianças e adolescentes. Se hoje, domingo, for um dia normal, infelizmente, 18 crianças perderão a vida aqui no nosso país. Elas são fruto de violências feitas de um mundo que jaz o maligno. Todo mundo acompanhou na semana passada uma adolescente de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmãozinho, porque nutria um relacionamento virtual com uma menina e a partir dali o mal se fez. Meu irmão, minha irmã, quem aqui já ouviu falar no antigo livro Este Mundo Tenebroso? Existe um mundo tenebroso acontecendo nos nossos dias. E quem é o mais vulnerável são as nossas crianças. Elas estão diante de um acesso a um portal tão grande que a gente sequer consegue lidar. Pergunta muito comum que eu costumo fazer: onde você prefere o seu filho? Lá na sua casa, no quarto, ou lá na faixa de Gaza? Onde você prefere? Lá na guerra. Eu sei que a palavra pode ser rapidamente, você pensa que dentro de casa. O único problema é que dentro de casa ele vai ser bombardeado de muitas formas. Claro que você não quer seu filho na faixa de Gaza, eu entendo também. Mas é que lá, o inimigo está de um lado, você está do outro. Dentro de casa você acessa e eles acessam a tantas coisas que nós, esse pessoal que sabe que tem que chamar as crianças, mas não sabe, não consegue identificar o que é aqueles jogos, o que está ali. Jogos que você olha assim e aparentemente é normal, mas está ensinando os nossos filhos a coisas extremamente ruins. E quem comprou o celular, quem colocou a internet dentro de casa, tudo isso é a gente. Então nós estamos lidando num tempo muito maior. Pode avançar, meu amigo, por gentileza. O Child Fund Brasil, ela é uma organização com sede em Belo Horizonte. Existimos há cerca de 59 anos aqui no Brasil. E ela nasceu quando um casal de presbiterianos estavam na China e descobriu que as crianças dos pais que tinham ido para a guerra e que não tinham mais, e que tinham morrido, agora tinha virado moeda nas ruas da China. Então, a partir daí, o Child Fund vem desenvolvendo em 22 países trabalhos, em sua maioria em região onde tem vulnerabilidade social, para exatamente cuidar das crianças e adolescentes. Pode avançar? Está aí um mapa mundo de onde nós estamos. Avança. O Child Fund Brasil recebeu o reconhecimento 7 anos seguidos da organização com maior nível de credibilidade, de quando você apadrinha uma criança, de verdade o dinheiro chega aonde a criança precisa. Não é Bolsa Família, não é Bolsa nada. A criança nem a família recebe diretamente o dinheiro. Ela recebe o benefício que vai acontecer a partir dali. Por exemplo, nós ensinamos para as crianças, um dos projetos é Eu Me Amo, Eu Me Cuido. A criança sabe identificar quando o olhar é um olhar invasivo. Ela sabe identificar qual o lugar que o adulto pode tocar e se pode tocar. Um outro projeto tem a ver com a educação em relação à higiene. Então a criança aprende a lavar as mãos, aprende a escovar os dentes, mas às vezes na casa dela não tem água potável. Então parte do nosso projeto é cavar um poço para que a casa onde aquelas famílias estejam tenha água potável. Ou seja, o projeto alcança a criança e toda a família. Hoje são mais de 150 mil crianças aqui no Brasil, famílias como um todo. Pode avançar? Várias igrejas têm apoiado o projeto nosso. E entendendo a necessidade de identificar, de ensinar para a igreja quando uma criança está sofrendo algum tipo de abuso, porque a gente não consegue identificar, irmãos. Eu ouvi um relato há dias atrás de uma professora de EBD que reuniu no período lá da EBF, Escola Bíblica de Férias, e mandou que a criança desenhasse a família. A criança desenhava, mas não desenhava o pai.
Ela insistia, não, é para desenhar todo mundo, mas a criança não desenhar, porque o pai era o abusador dela. Ela era vítima daquele próprio pai. Para que os irmãos tenham uma ideia, mais de 90% dos predadores estão dentro de casa, ou é alguém que tem acesso à família. Há dias atrás, em Lauro de Freitas, conhece lá, né, pastor Cláudio? Foi a polícia, houve uma denúncia de uma família que se juntava ali, o pai e os amigos, e quando ele terminava a noite, quem tivesse ganhado nos jogos, tinha o direito de terminar a noite abusando de uma das suas filhas, uma de 6 e uma de 9 anos. Isso acontece bem perto da gente. Há uma sociedade muito cruel e dinâmica que tem lidado com isso aí. Coloca, por favor, aquele vídeo o verde. De mãos dadas com a Child Fund, nós estamos comprometidos em auxiliar cada igreja, cada comunidade do Senhor Jesus a se tornar uma extensão das mãos amorosas do nosso Deus na vida e na história das novas gerações. Uma honra para nós como Child Fund Brasil é ter essa parceria com a OPBB, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, levando esse conteúdo tão importante para as igrejas brasileiras, para as lideranças eclesiásticas. Isso é um sonho que se concretiza, né, que está se tornando realidade, onde a ideia é desenvolver, por meio de um curso online, um material simples, objetivo, mais profundo, para que a gente possa ajudar a igreja brasileira a desenvolver uma política de proteção, no sentido de proteger, de prevenir, de enfrentar a violência contra crianças e adolescentes. A maioria dos abusos sexuais ocorre na mão de pessoas conhecidas, que ganham confiança de famílias e das crianças. Então, qual é o critério que a gente vai usar a partir de agora para escolher as pessoas que vão trabalhar com as nossas crianças? Muitas vezes as crianças, os adolescentes estão sofrendo assédio, já estão nas mãos do predador sexual dentro da sua casa, tá? E o que eles menos precisam é de um pai e de uma mãe querendo ali julgar. Os traumas vão de ordem emocional, vão da ordem física, vão da ordem dos comportamentos, e eu quero te dizer mais, chega muitas vezes ao suicídio porque a dor é tão grande, dilacera tanto a alma deste ser em desenvolvimento, que por vezes ele deseja morrer. Uma criança que faz a revelação que está sendo abusada e ela encontra carinho, ela encontra amor, ela encontra empatia, ela se depara com uma rede de proteção preparada para atender o seu caso, isso vai ser muito importante para que ela consiga superar. Procura multiplicar isso, a conversar sobre essas questões, essas informações com mais famílias, levando esse conhecimento para as crianças, para os adolescentes da sua comunidade. Nossos corações se enchem de alegria ao compartilhar conteúdos especialmente desenvolvidos para auxiliar todas as igrejas a desempenharem um papel ativo no acompanhamento e no oferecimento de bem-estar físico, emocional e espiritual aos pequeninos do Reino de Deus. Meu convite é que você se junte a nós nessa jornada de cuidado. E faça parte da mudança que nós queremos para as nossas crianças. Em parceria com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, nós criamos um curso chamado Igreja Guardiã. Um curso totalmente gratuito, 20 horas, com os maiores especialistas no Brasil, para ensinar todo mundo. Irmãos, esse não é um curso somente para as professoras e professores das crianças. Todo mundo precisa fazer, porque você às vezes não sabe identificar quem está passando por aquilo e por que está passando. Para que vocês, irmãos, possam ter ideia, uma das crianças de uma de nossas igrejas, um autista não verbal, estava sofrendo dentro de uma das nossas igrejas, Brasil afora. Por isso, a necessidade da gente aprender. Eu vou deixar com o pastor Cláudio, depois vai estar lá no mural, e aqui tem o QR Code. É só se cadastrar, preencher lá e poder fazer o curso. Como é que a gente funciona?
através do apadrinhamento. O apadrinhamento é uma oferta mensal no valor de R$ 77,00 para você ajudar a gente a cuidar de uma criança. Aqui tem a história do Felipe. É um relato real. Aqui tem a história do Felipe. Aqui ao final tem uma ficha, que é a ficha de apadrinhamento, onde você coloca seus dados, escolhe da maneira como você pode contribuir e a nossa equipe entra em contato para poder validar os dados com você direitinho e tudo acontece dentro do nível de mais absoluta segurança. O meu apelo, o meu clamor, é porque hoje no Brasil tem 20 milhões de crianças que estão sofrendo. Alguns tomaram café, mas não sabem se vai ter almoço ou se vai ter jantar. Isso acontece, meu irmão, minha irmã, muito perto de nós. Eu não estou falando do sertão, eu não estou falando só dos lugares mais distantes. Eu estou falando de uma sociedade que tem sofrido muito sobre isso. Então, ao final do culto, antes de você descer para a EBD, eu, pastor Robson, pastor Crispim, estaremos ali e eu conclamo que você aceite o desafio de ajudar uma criança. Tem um último vídeo que eu queria que você colocasse, por gentileza. Se Deus quiser, um dia ele ficar bem, saúde, e um dia ele estudar e conseguir um trabalho melhor, né? E se não conseguir, mas pelo menos um dia conseguir escrever pelo menos o nome dele, para um dia ele mesmo saber resolver as coisas dele, né? Eu sei que ele não vai achar eu a vida inteira. Fiz dois quartinhos, uma cozinha, nem banheiro não deu pra fazer, mas não tem como botar luz, botei a porta, já falta as fechaduras, né? Fica seco, não tem água. Tem época que seca tudo qualquer lugarzinho, aí não pode, não produz mesmo. Aqui no sertão, aqui é assim, se não mexer com coisinha de um canto, coisinha de outro, não vive não. Passar por e muito. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Estou precisando de você. Tem gente que não vive, não. Era quase 5:30 da tarde, eu estava numa cidade do interior da Bahia. Parou um caminhão grande assim. E eu tinha visto que veio um senhor com uma bicicleta, com uma menina que provavelmente deve ser a neta dele. Via outras assim, o caminhão parou, jogou um pacote de biscoito, nem do caminhão saiu. Aquele senhor pegou o pacote de biscoito no chão, a porta do caminhão foi aberta e aquela adolescente subiu. Disse, o que está acontecendo aqui? Falei para a missionária, o que é isso aqui? Disse, pastor, isso aqui é normal de acontecer aqui nesse ponto da BR. O pacote de biscoito é quanto a família cobra.
para entregar uma menina para ser abusada toda noite. Eu não tenho interesse nenhum, irmãos, que você não entenda a necessidade de ofertar R$77 por mês. Você não vai ficar mais rico, nem vai ficar mais pobre. Só vai significar que uma criança vai ser cuidada. Essa foto é igual da criança que eu apadrinho, do Enzo. Porque quando eu comecei a apadrinhar o Enzo, ele me disse que ele tinha um sonho da vida dele, uma bola de futebol. Possível para mim e para você realizar coisas sobre isso. Mas pode avançar, porque eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. O que você tem em casa? Mentalmente, volte aí e olhe as coisas que você tem. Abra seu guarda-roupa, abra o local onde tem os talheres. Eu preciso que você me ajude a responder essa pergunta. O que você tem em casa? Pode avançar. Porque a Bíblia vai falar para mim e para você que é a religião pura e imaculada para com Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. É estender a mão, é entender a necessidade de como a irmã Raquel clamou aqui, por um Brasil que agoniza. Irmãos, nós podemos falar com o Rei. E Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre as coisas desse mundo. Mas tem tanta gente ao nosso redor padecendo. Avança. O texto de 2 Reis diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos, profetas, foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Então ele faz a pergunta: diga o que você tem em casa. Porque em casa, meus irmãos, quando a gente olha e às vezes não tem aquilo que a gente queria, tem muita coisa que a gente pode ajudar a outra pessoa. Eu costumo dizer: você só tem na vida aquilo que você deu. E dar, irmãos, de verdade, a Bíblia já nos ensina isso, é melhor do que receber. É muito bom poder ajudar alguém, é grandioso, é poderoso poder ajudar alguém. Por isso eu faço alguns recortes. Primeiro, pode avançar. A morte, a dor, o luto era real. Por isso que quando eu vi o grupo ensaiando a música aqui, eu disse: se encaixou perfeitamente. Há muita morte entre nós. Há coisa morta no meio de coisas vivas. Há tanta gente que sonhou em fazer parte disso ou daquilo, e um comentário ou uma palavra negativa comprometeu todo o sonho. Há gente que não sabe, que não tem uma voz tão bonita quanto a do Paulo, que estava aqui cantando, que vozeirão. Mas num coral dá para cantar junto, que vai junto com a voz do outro. Às vezes, irmãos, há sonhos, há pai que devia falar para o filho: me perdoe, mas não tem coragem de fazer isso. Há filho que desrespeitou a mãe e não tem coragem de falar isso. Eu queria te dizer que papai morreu quando eu tinha 5 anos. Nunca joguei bola com papai. Nunca tive essa experiência do dia a dia. E se você tem seu pai vivo, sua mãe viva, não perca a oportunidade de ligar para ela, de dizer para ele e para ela o quanto ele é importante. Avança, porque eu quero afirmar o que o texto diz. Eliseu perguntou-lhe: como posso lhe ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite.
Porque às vezes, diante de um mal tão intenso quanto essa das crianças, eu digo assim: meu Deus, o que eu tenho? O que eu consigo fazer? É um mal tão grande, tem tanta criança sofrendo, é apenas uma gota. Mas a Bíblia revela para mim e para você nessa manhã que o que Deus quer fazer, o que Ele quer fazer, Ele já colocou em nós. Irmãos, nós somos o povo do Deus Todo-Poderoso. Ele era, Ele é, Ele sempre será. Não há absolutamente nada que impeça a Deus de fazer e de cumprir a vontade dEle. Pode avançar, porque uma esperança no coração tinha no coração daquela mulher. Às vezes nós procuramos um pastor, procuramos um líder, procuramos assim: me diga alguma coisa. E às vezes alguma esperança, ela nasce exatamente no meio do caos, no meio da dor, no meio da tristeza. Ela sabia que o profeta podia ajudar. Sabe? As pessoas sabem que nós somos cristãos, nós somos crentes. E às vezes ela olha em nós e ela espera de nós um olhar igual o olhar do nosso mestre, um olhar de compaixão. Eu tomo a liberdade para citar de novo a irmã Raquel e poder afirmar para ela que tem 2 homens que não sabem que a gente existe, nem Lula, nem Bolsonaro. Mas sabe qual é a diferença que isso faz? Nenhuma. Tem um homem que sabe que nós existimos, Jesus Cristo, o Senhor. Eu passei todo esse tempo de polarização política dizendo assim: não coloque a sua esperança no homem de Brasília, coloque no homem de Nazaré, ele sim. Avança, porque a Bíblia tem mais uma coisa a falar. Ela diz assim: então Eliseu disse: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. Agora, você pode ler a última expressão? Não, mais forte um pouquinho. Irmãos, ela não tinha para ela. Havia uma dificuldade. Ela tinha algumas. Ela disse assim: vá pedir e vá. E eu fico pensando, não conta para minha esposa não, se fosse lá em casa, porque lá em casa tem 1.243.000 vasilhas, irmãos. Quer saber o maior problema conjugal do marido? É encontrar a tampa. Ou decidir a quantidade de comida que sobrou, qual é o tamanho da vasilha que coloca. Pense num negócio complicado. E eu sempre devia assim, só tem vasilha de um tamanho. E quando ela fala assim: Davi, pega a vasilha redonda. Marido, você sabe do que a gente passa. Você abre aquele negócio lá, tem 30 redonda, qual redonda? Aí ela vem, abre lá, diz assim: você não está vendo aquilo, está aqui na sua frente. Mas lá em casa tem muitas vasilhas. E eu não sei se na sua casa é igual a minha, quando às vezes a gente compra alguma coisa que vem numa vasilha bonita. Rapaz, nem se mexa muito não, porque senão você vai ganhar um beliscão aí onde você está. Fique quieto. O texto diz que ela tinha que trazer as vasilhas dela, pedir aos vizinhos, e só pode pedir ao vizinho quem é vizinho bom. Se é um vizinho que não é bom, nem adianta pedir ao vizinho a vasilha, porque sabe por quê? Ele não vai te emprestar. Se você é do tipo de vizinho que pega emprestado e não devolve, ele fala assim: minha vasilha não. E na geração da tal da vasilha da Tupperware, aquela que era mais cara ainda. Na minha família, que é muito grande, pastor, a gente se reúne muito, e quando estava lá nas festas, são 10 irmãos, imagine, aí na hora que sobrava comida, a vasilha tinha um nome. Olha, tem gente se encontrando, pastor, eu vou sair por aqui depois no final, viu? Tem um nome. Houve uma época que o pessoal lá de casa colocava um nome na fita crepe. Quem é do nome na fita crepe? Fala a verdade, irmãos. Só que a fita crepe não dava mais certo. Tirava a fita e colocava outro nome, pronto, resolvia. Aí inventaram de conseguir um negócio de marcar a vasilha lá. Foi permanente. Eu queria estar nesse lugar.
Eu queria perguntar para aquela vasilha: você quer minha vasilha por quê? Para ela falar assim: não, porque o profeta disse que vem uma bênção sobre a minha vida, porque vai ter algo extraordinário. Irmãos, declare comigo: vai ter algo extraordinário sobre a minha família. Irmãos, acredite que todo dia é dia de milagre. Eu queria imaginar, irmãos, tá bom, eu não sei quantas vasilhas tem na sua casa, mas se o texto bíblico é texto bíblico, está dizendo que todo mundo que estava aqui ia ter que trazer as vasilhas. Se eu sou vizinho dessa vizinha, eu disse assim: eu quero lá ver, porque esse negócio, isso não pode acontecer. Avança, porque eu afirmo que ela tinha uma resposta dentro de casa, mas não conseguia ver. Assim sou eu, assim é você. Tantas vezes clamando sobre alguma coisa, sem perceber que o sofrimento é capaz de cegar qualquer pessoa. Às vezes nós estamos amargurados, irmãos. Às vezes nós estamos tão inquietos, tão pequenos diante de uma aflição, que às vezes nós nos esquecemos de quem é o meu Senhor, quem é o Rei Todo-Poderoso. O texto vai avançar e vai dizer assim: depois, entre em casa com o seu filho, feche a porta. Aí eu dizia assim: não. Eu queria ver o milagre acontecer. Eu queria ver o que ia acontecer. Derrame aquele azeite daquela vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Irmãos, eu quero afirmar o que a Bíblia começa dizendo no início. Havia muito pouco. Havia só um pouco. E isso é o que está declarado no início do texto. Mas o texto está dizendo que ela passou de uma vasilha para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Eu fico imaginando a alegria da primeira 10 vasilhas cheias. Volta lá, pega mais 10, enche de novo. Olha o recipiente, de onde está vindo? Eu não sei, mas traz mais 10. Coloca em cima da mesa, tira as coisas do sofá, coloca as vasilhas no chão. Era um momento que estava cheio de vasilha para tudo e quanto é lado, todas cheias. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã? Você é essa vasilha que pode estar absolutamente cheio da glória do poder de Deus. Há coisas em Deus que conseguem encher todos nós. O quarto é extraordinário, porque um coração obediente e tratado com honra, a incredulidade impede a bênção, irmãos. A Bíblia fala, e é tão simples para mim e para você, ela nos ensina a fazer tantas coisas. E tem uma que é tão básica, tão simples, e às vezes a gente para de fazer. Quer ver? Eu vou começar, mas você sabe. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É tão simples. Chega a ser sem graça. Mas o que eu e você precisamos fazer é exatamente cumprir o que a Bíblia nos orienta. Irmãos, há um poder, há uma graça, há uma bênção em poder ajudar alguém. É extraordinário o privilégio de poder dizer assim: o que eu faço abençoa uma outra pessoa. Avança. Porque eu leio assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. E ele respondeu: pode ler para mim? O que acabou primeiro? A vasilha, irmãos. Não foi o azeite. Se tivesse mais vasilha, teria mais azeite. Há alguma dúvida entre nós
que esse Deus Todo-Poderoso pode fazer infinitamente mais do que o que a gente pede ou pensa? Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Eu tenho uma última pergunta para você. Pode colocar. Me diga o que você tem em casa. Eu te convido nesse instante a fechar os seus olhos por um instante. Quero pedir para a equipe de louvor voltar aqui, porque o hino que a gente cantou falando que não haverá mais morte aqui, eu queria concluir com esse culto. Te lembrando, irmão, ao final do culto, aceita o desafio de apadrinhar uma criança. Me ajuda. Ajuda tantas crianças que estão sem essa opção. E eu vou, à medida que você cantar, eu tenho um desafio a fazer a você. Eu sei. Você já está no horário de ir para EBD. Mas me responde, se Jesus voltar agora de manhã, todo mundo da sua casa vai para o céu? Se tem alguém na sua casa, meu irmão, minha irmã, que ainda não está na vida, da vida que é Jesus, eu lhe convido a repreender a morte dentro do seu lar, se colocando de pé, dizendo assim: eu represento o papai, eu represento mamãe, eu represento meu tio, minha tia. Se tem alguém na sua casa, eu te convido a você orar por ele agora. Aí mesmo onde você está, pode se colocar de pé. Pode dizer que você quer orar por alguém que é importante para você. Alguém que você não quer ver morto, alguém que você quer vivo. E a gente canta assim: além do rio azul, ação de ouro e de cristal. Cante crendo, a sua família cantando com você. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Declare sobre a sua família: nunca, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, ação de ouro e de cristal. Pensa bem, seu filho, sua filha cantando com você. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Declare com a autoridade do Rei dos Reis: nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Com toda alegria e entusiasmo. Verei a face do meu mestre querido, E toda a sua família vendo a face junto. não haverá mais noite ali, Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não
chama a atenção nessa canção, entre outras coisas, é que ela fala do muro. O muro. Às vezes nós entramos em casa e nem percebemos alguma coisa ali. Esse muro é de jaspe, é um muro diferente. É um muro onde a vida habita. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu acredito no que a Bíblia está falando. Que se nós concordarmos aqui, unirmos em pensamento, Deus concorda lá no céu. Eu consigo acreditar que por quem você está orando agora, seja ele onde for, fazendo o que quiser, eu consigo acreditar que se Jesus der uma ordem, um anjo desce até onde está essa pessoa. Eu consigo acreditar, irmãos, que ele já ouviu e já viu tanta coisa, e ele vai lembrar da vida e não da morte, para que toda a sua família possa ser transformada pela glória do poder do Deus que enche quantas vasilhas tiver. Há vasilhas para encher na sua casa um coração? Então coloca diante de Deus, porque a Bíblia declara para mim e para você: haverá azeite sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe.